Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Ana Beatriz, esse é o canal Zoé. Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo! E hoje a gente vai falar sobre vocação, propósito e santidade. E eu queria falar que esse vídeo era para ter saído em agosto, pois é, há muito tempo. Porque foi quando Deus falou comigo a respeito desses temas, destrinchou algumas coisas. E também porque era o mês do missionário, era o mês da vocação, eu tava bem imersa nesse rolê, né? Mas acabou que eu não consegui fazer. Eu não sei se vocês têm percebido, mas eu tô tendo um pouco de dificuldade de gravar vídeo, né? Antes era mais espontâneo, né? E aí agora não é tão espontâneo. E eu quero voltar, né, a trazer um conteúdo mais espontâneo, mais tranquilo pra vocês, né? E só que eu preciso me organizar, né? Eu me perdi um pouco na minha organização, mas já estou me reorganizando para que isso possa acontecer. Uhul! Bom, antes. Aí por que que eu resolvi fazer esse vídeo agora, né? Porque antes de eu começar, vou dar um contexto para vocês. O que me fez voltar nesse tema, né? Deus é muito perfeito, ele vai construindo. Às vezes, quando a gente acha que é um momento de alguma coisa, não é um momento de alguma coisa. Deus está construindo a coisa. E aí você entende quando você precisa, né? E Deus, ele me deu esse entendimento, voltei a refletir. Por quê? Porque eu renovei o meu compromisso com os Jovens Sarados, né? E eu fazia parte, né? Vou explicar um pouquinho para vocês o que é, para quem não sabe, né? A Igreja Católica, eu faço parte da Igreja Católica, ela tem uma questão que ela meio que é unificada, assim, né? Tipo, não importa se você estiver numa igreja católica do Brasil, dos Estados Unidos, na Alemanha, todas elas, se for um dia específico, vai estar comemorando a mesma coisa, né? Por exemplo, hoje que eu tô gravando o vídeo, é dia de Todos os Santos, então em todas as igrejas do mundo católicas a gente tá falando sobre Todos os Santos, né? E isso é muito uma característica nossa, porque, por exemplo, os protestantes, eles não têm isso, né? Cada igreja tem a sua moção e eles vão direcionando isso, né? Mas a igreja católica tem essa estrutura. E dentro dessa estrutura, isso não significa que todas as igrejas católicas são iguais. Porque dentro da igreja também tem um negócio chamado carisma. Então, cada igreja é de um jeito, né? Dentro dos mesmos valores, das mesmas regras, vivendo as mesmas coisas nos mesmos dias, cada igreja tem o seu carisma, e não é só igreja, né? Cada lugar tem a sua cultura também, mas carisma é mais um jeito de viver os valores da igreja, né? Então, por exemplo, pode ter duas pessoas de nacionalidades diferentes vivendo o mesmo carisma. E os carismas, um exemplo assim, muitos santos formaram os carismas, né? Tem os salesianos, que são pessoas que vivem da forma que Dom Bosco viveu, né? Tem os franciscanos, que seguem o jeito que São Francisco viveu, as carmelitas, que são freiras do Carmelo, né? Então tem vários tipos de carisma. E hoje, graças a Deus, o, o Jovem Sarado está sendo reconhecido como um carisma dentro da igreja, né? E por que eu tô falando isso? Porque dentro dos Jovens Sarados, para você. E você pode viver de acordo com o seu jeito de ser, né? Você vai se identificando e vivendo de acordo com o carisma, e todos os carismas te ajudam a viver a fé da igreja, né? E aí, dentro dos Jovens Sarados, a gente é um carisma e a gente tem um estilo de vida, né? Então, quem se identifica com isso tem uma questão, você pode viver sem fazer o compromisso, mas quem quer realmente, tipo, se engajar na obra, se aprofundar, fazer parte, né, estar mais próximo, faz o compromisso de servo. Esse compromisso é um compromisso de 1 ano, que você se compromete publicamente com Jesus a, a viver aquilo, né, a ser um exemplo e a ser lapidado, a ajudar, a ser parte dessa obra, né. E eu me identifiquei com carisma há 3 anos atrás, né, e aí eu fiz o meu primeiro compromisso em 2017, eu fiz 2017 para 2018, depois de 2018 para 2019, de 2019 para 2020. Então, tecnicamente era para ser 3 anos, mas eu fiquei 2 anos e meio, porque no meio do ano passado eu resolvi não continuar, né?
E aí foi um processo, foi muito importante pra mim, né? E acho que a gente tem que respeitar os nossos tempos e entendimento. E assim, sair do Jovens Sarados e viver outro carisma não tem problema, né? Somos todos da igreja. Mas, mas foi um processo que eu precisei viver. Por que eu tô contando tudo isso pra vocês? Pra eu conseguir entender quem eu era de fato, né? E pra conseguir entender que eu me identificava com o Jovens Sarados. Porque eu saí porque tinham algumas coisinhas específicas que pesavam bastante, né? Elas eram difíceis pra mim e eu pensava muito diferente, sabe? E eu não queria, eu não conseguia, né, viver. E aí eu saí. E aí nesse tempo que eu saí, foi muito bom, tipo, que nem eu falei pra vocês, né? Foi muito bacana pra mim, eu pude fazer várias coisas, descobrir várias coisas sobre mim e fazer muitas coisas que eu queria fazer, sabe? Porque, que eu tô falando isso, né? Porque quando você é servo, isso toma muito do seu tempo, é a sua prioridade. Eu tava sempre viajando, então ficava algumas coisas pra trás pra mim, né? Minha família, enfim. Mas e era muito, muito difícil mesmo eu conseguir conciliar tudo. E na época eu fazia duas faculdades, então tava muitas coisas acontecendo, né? E, e aí eu decidi viver esse processo de me desligar da missão e vivi. E foi engraçado, porque eu fiz várias coisas e eu tava feliz, eu tava muito feliz, inclusive, vivendo várias realidades que eu queria viver. Só que faltava algo pra mim, né? Faltava algo que eu não sabia explicar o que era, né? E Deus, ele foi me mostrando que quando a gente tem um chamado, a gente não consegue ser feliz se a gente pode até ser feliz, a gente vai ser da hora, mas a gente não vai ser completo, né? Se a gente não responder esse chamado. E foi o que aconteceu. Aí eu comecei a entender que o Jovem Sarados não era perfeito, e ninguém é perfeito, nunca vai ser perfeito. E, e eu tinha minhas questões, e eu poderia continuar tendo as minhas questões, não era um problema pra mim, não era um problema, eu não tinha que me encaixar num jeitinho Jovens Sarados, né? Eu podia continuar sendo eu mesma, mas que eu amava a missão e que era aquilo que eu era chamada a ser, né? E, e aí Deus foi trabalhando comigo. Por que eu dei toda essa introdução para vocês? Porque para eu entrar em chamado, eu preciso que vocês entendam uma coisa prática, né? Então tô dando aqui para vocês meu testemunho prático. Então hoje, graças a Deus, assim, não sei se isso vai durar muito tempo, espero que sim, mas vamos um passo de cada vez, não é mesmo? Mas porque é muito difícil você corresponder ao seu chamado, por mais que seja muito satisfatório, é uma luta, né? Tudo na vida é uma luta. Você só tem que escolher qual que é o difícil que você quer. Porque de qualquer forma vai ser difícil, mas qual que é o difícil que vale a pena? Pra mim é viver no Jovens Sarados, né? Aí tá. E uma emoção que eu pensei em compartilhar com vocês, que também foi muito importante pra mim, né? Uma das coisas que me fez deixar o carisma foi sentir que eu não dava conta, né? Que eu não dava conta de peitar tudo o que eu precisava peitar, porque assim, vai mexendo dentro da gente quando a gente vai vivendo uma vida espiritual. Então a gente vai precisando se posicionar de algumas formas, né? E que são formas às vezes difíceis, que não é gostoso se posicionar dessas formas. E que às vezes você vai se sentindo sozinho, né? Você vai desanimando. E eu me sentia assim, que eu não conseguia, né? Continuar me posicionando dessas formas, né? E, e aí Deus me deu uma visualização. Eu lembro que foi a época que eu criei o canal, inclusive. Isso também é um testemunho, né, de que quando você tem um chamado, assim, naturalmente você vai desenvolvendo projetos, né? Então eu criei esse canal para responder a um chamado de Deus também, né? Para responder algo que estava queimando dentro de mim. E foi numa época muito de chures, assim, que eu tava muito, muito ligada a Deus e eu tava muito, assim, alcançando degraus que eu nunca tinha alcançado antes, né? Mas aí eu fui
fui refletindo sobre a minha vida, sabe? E aí eu, tipo, enfim, eu não sabia muito bem como lidar com tudo aquilo que estava acontecendo. E aí Deus me deu uma visualização daquela palavra, me deu uma palavra primeiro, né? Que é aquela, não se pode colocar vinho novo em odres velhos, né? E aí eu entendi que ele deu a visualização para mim, que eu era esse odre que ele colocava, ele estava tentando derramar o vinho, e ele queria derramar, ele achava que eu estava pronta, e de fato naquela época eu estava começando a estar pronta. E não que a gente vai estar acabada, né? Mas estar pronta, eu digo assim, estar modelada para receber algumas coisas. Deus vai tratando a gente, aí a gente recebe algo. Aí depois que a gente recebe algo, a gente vive aquilo, e aí depois Deus começa a tratar a gente pra gente receber mais algo. Então é como se a gente estivesse subindo uma escada, né? E aí eu tava nesse mover, assim, e Deus queria derramar algo em mim, ele tava começando a derramar. E eu tava sentindo isso, tava sentindo a diferença mesmo, e eu tava me sentindo muito feliz. Só que aí eu fui sentindo medo ao mesmo tempo, né? Eu fui sentindo muito medo e eu fui percebendo que eu não conseguia, sabe? Que eu não. Achando que eu não conseguia, né? E aí eu fui tendo isso, né? Essa questão de Deus derramar, jorrar o vinho e eu quebrar como odre, né? E aí Deus foi falando nessa época que ele foi falando com uma tristeza no coração, assim, de que quanto ele formava essa geração e a geração não conseguia corresponder, né? Ele formava e a geração não ia, ele formava e a geração não ia. Na hora de receber o vinho, a geração dava para trás, né? Então, e aí, da mesma forma comigo, ele me revelou isso. E aí, tipo, ao invés, eu sou muito assim, eu sou muito assustada por tudo na minha vida. Eu sou muito assustada. Ele me revelou que ele precisava que eu fosse essa pessoa que permanecesse, né? Eu falei, Jesus, não vai dar, não vai dar. E eu tive a certeza disso quando eu fui num retiro dos músicos, né? Foi um retiro maravilhoso, perfeito, inesquecível. E eu vivi uma espécie de assim, a gente tava numa oração e aí aquilo começou a transbordar dentro de mim e eu achei que eu ia explodir, eu ia quebrar mesmo. Então eu vivi concretamente. A glória de Deus, ela veio tão forte e tão verdadeira pra mim que eu não aguentei. Então eu comecei a chorar, eu tive que sair da sala. E aquilo foi uma questão assim que ficou muito forte pra mim, sabe? Porque foi realmente Deus falando, né? E aí eu saí do Jovens Sarados, o meu vaso quebrou, né? Porque derramou o vinho novo e não conseguiu, esparramou todo o vaso, beleza. Aí eu fui viver como vaso quebrado. E aí Deus foi ministrando no meu coração. Até que um dia ele começou a mudar a ministração, mesmo que fosse a mesma ministração, né? Ele começou a falar que eu era como, ele trouxe aquela palavra de Jeremias, né? Como o barro na mão do oleiro, sou eu na mão de Deus, e é você na mão de Deus, né? Então, Deus falou assim, vamos de novo, você quebrou? Vamos de novo. E eu fui me permitindo viver isso, né? Nessa preparação para o compromisso, né? E aí Deus foi me apontando, e eu perguntava, Deus, mas tá, você vai me moldar, beleza, mas o que é que precisa, assim? Na verdade, eu nem lembro se fui eu que perguntei, eu só sei que eu e Deus começamos a ter um diálogo sobre o que eram as minhas rachaduras, sabe? Que tá sendo ainda e será um diálogo por algum tempo ainda, eu acho, mas assim, foram duas coisas que me marcaram muito, né? Ele falou que as minhas rachaduras, o que tava fazendo meu odre rachar, e, tipo assim, as duas rachaduras principais que estavam estragando as outras. E a gente já falou disso no canal também, mas quero abrir pra vocês, né? Pra vocês pensarem quais que são as rachaduras de vocês, né? Você, jovem sarado, você, jovem da igreja, que tá tendo dificuldade, né? Mas as minhas rachaduras, na verdade tem 3 rachaduras, né? A primeira é a confiança, que eu não conseguia confiar em Deus e viver os processos. Então eu tava sempre desconfiada dele. Eu não conseguia dar passos e graças a Deus eu tô conseguindo dar passos e Deus foi me mostrando concretamente como dar passos, né?
e foi modificando isso, vivendo a providência, assim, na minha vida. Era a confiança, era o compromisso, né? E o compromisso também, ele fez as coisas mudarem pra mim, porque antes eu tinha medo de ter compromisso, e agora eu entendo que sem compromisso não tem sentido a vida, sabe? Se eu não me comprometo com as coisas, eu sou livre quando eu me comprometo, porque eu sou eu, sabe? Então, se eu não me comprometo, eu me sinto angustiada, e é uma coisa minha, da Ana Beatriz, né? Então eu preciso desse compromisso. E aí Deus foi mudando o meu olhar, foi invertendo mesmo. E o lance dos pensamentos, né, também. A questão de... Eu acho que são dois só, porque essa é a questão mais da confiança, né? Porque como eu não confiava em Deus e nas outras pessoas, eu precisava ter tudo na minha cabeça e me virar sozinha, né? Então, tudo que eu pensava, os nossos pensamentos conduzem as nossas atitudes, né? Acho que eu já falei isso pra vocês. E eu não conseguia, eu tinha pensamentos de que eu não ia conseguir, de que eu não era capaz. E eu tenho ainda, eu luto contra eles. Mas isso era uma barreira, então toda vez, né, que chegava, eu não conseguia acreditar que ia dar certo. Acho que talvez o medo seja um terceiro, né? Porque foi o que me assustou e para eu não conseguir viver o processo dentro dos Jovens Sarados, que graças a Deus eu tenho conseguido agora. Então é o compromisso, a confiança e o medo. E aí Deus falou, não, então eu vou voltar, vamos voltar e vamos construir de novo, né? E aí eu fui entendendo isso. E aí tem uma música até que eu queria compartilhar com vocês, que é da Fernanda, não sei se é da Fernanda Brum, acho que é da Ana Paula Valadão, que fala assim, ela é bem simples a música. Ela fala assim, seu amor me refaz, não, seu amor me desfaz, seu amor me refaz, quebra tudo e faz de novo. E de novo seu amor me refaz. E essa música, tipo, ela é só isso. E ela tem sido, assim, a minha oração todos os dias. Porque esse é o processo que eu tenho vivido de ser esse barro nas mãos do oleiro, né? Esse barro que vai se transformar em um vaso, né? Então, permitindo que Deus, ele junte, né, as minhas partes e que ele forme um novo barro, né? Um novo odre. Me fugiu as palavras, gente. Bom, então agora que eu já dei o bagulho prático, né? Eu vou falar um pouquinho sobre o que eu queria falar com vocês. Já falei metade, mas vamos lá na parte mais teórica, assim. Então, eu comecei esse tempo, assim, com uma frase de um cara que eu tenho muita dificuldade dentro da igreja. Todo mundo ama ele, que é São João Paulo II, mas eu tenho muita dificuldade. Eu admiro ele em alguns sentidos, mas tem coisas que me pegam muito. Mas a frase dele é muito boa e ele tem várias coisas muito boas. Ele foi um papo incrível, né? Todo mundo ama ele. Enfim, eu vou aprender a amar ele. Ele é patrono dos Jovens Sarados. Vou aprender. Aí eu comecei pensando, né, que santidade ela provoca na gente um medo, assim, né? Então ela provoca na gente, tipo, ai, será que eu sou esse vaso que vai conseguir acolher esse vinho? Exatamente o que eu vivi. Então eu comecei com essa frase, fiquei pensando nela, né? Não tenhais medo de ser santos. O Papa vai dizer isso. E aí, o que é ser santo? Ser santo é ser separado e escolhido. Desde criança, eu sempre fui meio do contrinha, assim, sabe? Porque eu queria chamar atenção. Eu sempre quis ser diferentona, assim. E eu sou do signo de Aquário, eu adorava astrologia, adoro astrologia. Acho muito da hora o jeito que as pessoas explicam as coisas. Eu sou do signo de Aquário e falam que o meu signo
é super do contrinho. Eu achava o máximo, né? Que tinha alguma coisa que reforçava isso. E aí eu sempre fui essa pessoa, assim, que precisava muito chamar atenção, então fazia tudo que era contra. E tanto que uma coisa que me marca muito, né? Eu sempre fui a excluidinha, né, da turma, mesmo eu não sendo, sabe? Então eu sempre tava com os oprimidos. Aí teve outra época que começou a se falar mais de acolher as pessoas na escola. Eu tô pegando esses exemplos de escola, né? E eu comecei a ser a pessoa que fazia bullying. Então, assim, eu tava sempre provocando. Tinha uma época que eu era a melhor da sala. Aí teve outra época que eu, tipo, sempre ia pra diretoria. Então, assim, eu tava vendo... Eu via todo mundo de um jeito, eu queria fazer diferente. E algo que me marca muito na minha formatura do ensino médio, assim, é que na foto todo mundo tava de beca e sabe, aquelas roupinhas de formatura. E aí, tipo, era todo mundo assim, o mesmo jeitinho. E aí meu cabelo tava vermelho, né? E aí, tipo, meio que só dá eu na foto, assim. E é muito legal, né? Eu acho que eu já falei com vocês sobre revolta, sobre o meu cabelo. Eu cortei meu cabelo, vocês viram? E agora ele tá extremamente natural, essa cor natural do meu cabelo. Ela não está mais... Não tem nada de vermelho. E assim, não tem problema nenhum em pintar o cabelo, né? Claro que não. Mas pra mim aquilo representava uma revolta, assim, né? Mas por que eu tô falando tudo isso? Porque ser santo é ser diferente, é ser separado da multidão. E uma das coisas que Deus usou pra falar comigo, né, quando ele me chamava, assim, a santidade, e ele foi me mostrando conforme o tempo, era assim: você não gosta de ser diferentona? Então, tô te chamando pra ser diferentona, né? Tô te chamando pra ser separada, tô te chamando pra você ser alguém que destoa da multidão. E na minha época, né, sempre na minha vida, eu gostava muito de ser diferente, porque isso fazia as pessoas olharem pra mim, né? E elas olhavam pra mim e eu era acolhida, né? Tipo, não que eu era acolhida, mas assim, eu era... As pessoas me achavam autêntica, né? E no fundo, eu era autêntica mesmo, né? Eu era aquilo lá mesmo, eu não ficava, tipo, tentando ser do contra, né? Mas eu acabava muito... Às vezes eu tentava. Mas, assim, era algo que chamava e chocava as pessoas, né? E... Só que era por aprovação, né? Por aprovação delas, não era tanto só por mim, assim. E aí... E aí Deus usa isso, assim, comigo. Ele fala... você não gosta de ser tão diferente? Então eu quero que você seja diferente, assim. E quando você é um cristão, né? Um cristão autêntico, e você tem posturas diferentes das outras pessoas, né? Não é gostoso. Com o tempo você vai sendo... Você vai sendo perseguido, assim, né? As pessoas, elas... E por mais... Assim, eu sei que tem cristãos fundamentalistas que é difícil, né, gente? A gente tá dificuldade. Mas, assim, eu sempre fui uma pessoa muito... Eu me considero uma pessoa muito tranquila, assim, nesse sentido. E, inclusive, nossa, eu sou várias coisas fora do padrão, né? Mas... Nem tanto. Mas sou algumas coisas. Tipo, eu sou mulher, eu sou gorda, né? E aspectos ideológicos também. Mas, enfim, essa questão de ser retirada, né, da multidão, assim. Então Deus fala pra mim, e ele me chamava dessa forma. E aí era muito engraçado, né, porque ele usava um jeito que eu usava para as pessoas olharem pra mim, para eu ser, tipo, referência, né, que eu queria atenção. E ele usou isso para que eu conseguisse entender o que era ser cristã. E aí, tipo, foi muito difícil, porque eu não era aceita, as pessoas, né, as minhas posturas, né, tipo, eu escolhi umas coisas que às vezes... Cristão tem que escolher umas coisas meio absurdas às vezes, né, que só a gente que tem um relacionamento com Jesus entende, né, tipo assim, vamos sofrer? Vamos sofrer? Ah, vamos fazer jejum? Vamos fazer jejum. Então, assim,
pra quem tá fora, não entende o rolê. Então, e Deus fala, e o santo é essa pessoa que Deus fala assim, você é separado, você não é a multidão. Ele fez isso com os discípulos, com os apóstolos, sempre confundo, com os apóstolos também. E por quê? Porque a gente é especialzinho? Porque que a gente... Não, porque Deus, ele chama uns para que ele pegue todos, sabe? Então ele formou, ele discipulou os 12, também já falei disso aqui, para que eles discipulassem outras pessoas, né? Enfim. E aí você fala assim, tá, escolhido pra quê? Sabe? Toda vez que a gente reza, não sei se vocês já rezaram, né, assim, mas quando a gente vai pedir alguma coisa pra Deus, a gente fala assim, ai Deus, me dá, sei lá, uma oportunidade de emprego, me dá, sei lá, uma esperança, eu tô cansado, não sei o quê. Tem sempre vários pedidos, né, que a gente pede. E às vezes Deus dá milagrosamente, né, glória a Deus. Mas não tem umas situações que vem pessoas e essas pessoas são boca de Deus pra gente, né? Tem gente que fala assim, ai, foi anjo pra mim essa pessoa, né? E aí, tipo, tá, e de onde essas pessoas surgem? Onde elas brotam? E o que eu quero te dizer, de uma forma intencional, assim, às vezes as coisas só acontecem, né? E tudo bem. Mas ser santo é ser a resposta da oração das pessoas de forma intencional. Então, em vez de você, quando você reza, você pede para que Deus te envie, você pede para que Deus te use, você pede para você ser esse sinal na vida das pessoas. Isso é ser santo, sabe? É você ser separado, Deus te separou para coisas específicas, para pessoas específicas, sabe? Para ser resposta de oração das pessoas. E eu tô falando assim, tem um micro e um macro disso. O micro é você fazer uma coisinha aqui, uma coisinha ali, Deus te usar no dia a dia. Isso é ótimo, ele usa mesmo. Mas tem algo muito maior do que isso, sabe? Deus, ele percebe necessidades de uma geração, de um tempo histórico, sabe? De um espaço geográfico. Então, a resposta que a gente é para os nossos dias, sabe? Então, não é à toa que eu nasci em 97 e agora eu tô com 23 anos falando pra vocês numa câmera, sabe? Porque Deus pensou nisso, porque ele precisava que alguém fosse resposta, né, dele, do reino, e me trouxe até aqui, né? E aí, como que a gente vai ser santo, né? Como que a gente vai ser essa resposta? Através de um propósito e de uma vocação, né? E aí eu escrevi que santidade é o resultado do caminho até o céu. Então lembra que a gente falou do caminho, né? Que a vida era caminhar até o céu, uma vida para o céu. Então, e a santidade é como você se porta nesse caminho, sabe? Quanto mais você vai lapidando suas questões, se purificando, evoluindo e melhorando, mais santo você, mais perto da santidade você vai se tornando, né? E na igreja a gente tem muitos santos que são canonizados também, já falei isso no canal. Gente, fui construindo o canal com vocês, né? Vocês viram. E já teve isso também aqui no canal, essas questões de canonização e tal. Mas essas pessoas canonizadas, elas são pessoas que Deus escolheu para que a gente se lembrasse e olhasse para o exemplo de vida delas, né? Carla Kutz agora foi canonizada. Ficou bonito. Mas não significa que só elas são santas, né? Tem santos que a gente não sabe, sabe? Às vezes a gente conviveu com um santo e não sabe. Então, é o resultado, é como a gente vai sendo lapidado, né? É o resultado final da lapidação quando a gente chega no céu, a santidade. E a santidade, como eu disse, já que ela é o resultado desse caminhar, desse lapidar, né? Eu acho assim, um exemplo, por exemplo. Você vai caminhando, você vai entendendo o seu ritmo, você vai entendendo que ali é melhor, que ali é melhor, você vai se conhecendo mais, né? O espaço, vai conhecendo mais o corpo, né? Pegando essa coisa concreta. A santidade é esse crescimento, é esse processo de crescimento, né? De olha só, eu comecei a caminhar daquele jeito e agora eu não tô mais assim. Então, já eu não vou mais estar como eu tô hoje, eu vou estar de outro jeito. Então, esse é o processo de santidade.
até onde? Até o céu, que é o final, né? Até a gente voltar para onde Adão e Eva saíram, né? E todo cristão é chamado a ser santo, então, né? E aí, isso é muito legal, né? Porque às vezes a gente acha que, ai, não tenho esse Paranauê aí, né? Tipo, olha as coisas, aqueles místicos, ó, como é que faz, ó, o que que eles faziam, sabe? Sei lá, as pessoas tinham visão, eu não tenho nada disso, eu não sou assim, não. E não, ser santo não é só essas questões grandiosas, né? Por quê? Porque cada um tem um jeito. Lembra que eu falei do carisma? Cada um tem um jeito e Deus se manifesta em cada pessoa de uma forma. Então a sua santidade vai ser de um jeito, a santidade do outro vai ser de outro jeito, a minha santidade vai ser de outro jeito. E é lindo isso, Deus ele é muito diverso, nossa, ele é muito massa, assim, no que ele faz, né? Ele é muito bom. Ai, papai, criador. E aí, cada um tem um propósito e uma vocação, né? E aí, como é que eu vou entender? Eu falei que você nasceu, né, nesse lugar e tal. E aí eu elaborei umas perguntinhas pra vocês, né? Como é que eu entendo o meu chamado pra santidade, né? Pensa no ano qual é o ano que você nasceu? Qual é o lugar que você nasceu? O país, a cidade, né? Qual é a família que você nasceu? Já pensou sobre a sua família? De onde que você veio? Onde que Deus te mandou? Por que ele te deu essa mãe? Por que ele te deu esse pai? Sabe? Quais características dos seus pais elas têm a ver com você no sentido que você vai dar para sua vida, sabe? Aí, olha só, olha a sacada. Qual a necessidade do meu povo, da minha geração? Se eu tô aqui vivendo no ano 2020, numa pandemia desgramenta, qual que é a necessidade do meu povo hoje? Eles precisam ouvir falar de Jesus, eles precisam ouvir uma palavra esperançosa. Então, quem vai fazer essa palavra esperançosa? Eu, porque eu me sinto chamada a isso. Como? Através do meu celular, através das redes sociais. Qual é a sua vocação? Qual é o seu chamado dentro dessa realidade, né? Que a gente está vivendo hoje? Como você pode ser resposta, né? Tá? Que mais? O que Deus pensou quando me colocou nesse propósito, nesse lugar? O que será que ele pensou? Não sei. Pergunta pra ele. Aí tá. Qual que é o meu propósito, então? O que é propósito? Santidade é o jeito que a gente vai sendo moldado e vai mudando conforme o caminho até o céu. E propósito é o meu porquê. O que dá sentido pra minha vida. E aí, você me pergunta, Ana Beatriz, como é que eu encontro meu propósito? Você vai se perguntar o que te inquieta no mundo, sabe? Vou te dar um exemplo. O que me inquieta no mundo são pessoas que não estão muito resolvidas com elas mesmas, pessoas que se sentem tristes, principalmente eu curto muito criança, né? Beleza, entendi o que me inquieta. Como que você descobre o que te inquieta? Por exemplo, você tá no trânsito, aconteceu alguma coisa, ou você viu alguma coisa na televisão, né? Você fala, nossa, fiquei chateado com isso, fiquei puto. Aquela pessoa passou no sinal vermelho, fiquei puta. Por que isso me inquieta? Como eu posso transformar essa minha inquietação em algo que dê sentido pra minha vida? Ah, então eu acho que eu vou ser, sei lá, arquiteto e vou pensar num jeito de mudar esse esquema aqui, ou então eu vou ser professor, porque aí eu vou poder ensinar e contribuir algo para essa pessoa e ela se tornar uma adulta educada, sei lá, sabe? Então, primeiro a gente descobre o que inquieta, que é o nosso propósito. E depois a gente descobre como que a gente vai colocar esse propósito para ser desenvolvido, que é a vocação, né? Tá. Aí eu escrevi: a vocação é a maneira como eu sou chamada a viver o meu propósito. E aí, um amigo meu, ele sempre cita uma frase para todo mundo. Ele sempre fala dessa frase, que é assim: que vocação, ela não é algo distância, ela sou eu e o meu entorno e a minha circunstância, né? Eu fiz uma música com isso, gente, de tão profundo que isso me atingiu, né? Eu vou postar no canal ainda, no momento certo. Mas fiquem ligados, chama Vocação a música. E aí fala assim: se eu não salvo a minha
o meu entorno, né? Os meus, as pessoas que estão do meu lado, eu não salvo a mim mesmo. É de um filósofo espanhol, provavelmente muito conservador, que eu nunca li, mas assim, vindo da pessoa que veio, é ótimo. Aí tá. Eu não lembro o nome do filósofo, gente. É isso aí. Depois vocês procuram, ver se vocês acham aí. Aí tá. E aí isso me inquietou, né? Porque, mano, às vezes eu pensava, gente, qual que é a minha vocação? Tem gente que fica na igreja, ai meu Deus, o que é a minha vocação? Será que eu vou ser freira? Será que eu vou casar? Será que eu vou ser leigo? Será que eu. O que é pra eu fazer? Eu vou ser missionário na África? O que eu faço, sabe? E aí, tipo assim, é uma coisa que é sua, que tá lá desde sempre, sabe? É só você entender. E aí eu fico pensando, né? Fiquei pensando. Depois que a gente pensou no nosso propósito, para entender a nossa vocação, o que eu sou bom em fazer, né? Tem algum assunto que tá sempre indo e vindo na minha vida, né? Que nem pegando lá o negócio do trânsito. Percebi que o negócio, o que me inquieta, que são pessoas mal educadas. E eu vou dar um exemplo real, assim, particular. Eu tenho a educação como um propósito, assim, né? Oratória, né? Falar com pessoas, comunicar ideias, eu tenho isso muito forte comigo. E eu sou boa nisso. Então, uma das respostas que eu poderia dar seria fazer pedagogia, ser professora e ensinar as pessoas, que nem eu falei pra vocês. E esse assunto da educação, ele sempre teve na minha vida, sabe? Minha mãe é professora, eu sempre vivi no meio das escolas, não é algo meu, não é algo distante, sabe? Por isso que antigamente as pessoas falavam, ai, vai ser médico igual o pai. Não antigamente, mas assim, sei lá, vai seguir os passos do pai, né? Enfim, você pode fazer o que você quiser, não é determinado, mas eu tô te dizendo que às vezes a sua vocação, ela tá dando na sua cara, assim, e você tá procurando lá em outro lugar, quando ela tá aqui na sua frente, sabe? Beleza. E aí, eu pego uma frase de Dom Bosco, né? Vocês viram que eu me apeguei a Dom Bosco. Que ele fala assim, Deus nos colocou no mundo para o outro. Então, para que existe esse caminho, essa lapidação da santidade, né? Esse caminho que a gente se torna santo. Para que existe o meu propósito de vida e a minha vocação? Nada é para mim, tudo é para construir o outro. Lógico que eu vou ter uma consequência, né? Por exemplo, no exemplo do trânsito. O trânsito vai ficar melhor se as pessoas forem educadas. Mas também eu voltar a fazer, eu vou ficar bem e todo mundo vai, tipo, vai ficar bem, né? Eu vou ficar muito mais, como fala? Vou ficar muito feliz com um trabalho feito, vai me dar uma grande satisfação. Mas também a sociedade vai melhorar. É algo que, tipo, não é só eu que ganho, as outras pessoas também ganham, né? Então isso é importante também, falar sobre a vocação. E a última coisa que eu queria falar, eu lembro disso, de uma história, inclusive tem na música dos Jovens Sarados do compromisso desse ano, que chama Vocação Celestial. E, não, encaixou muito, né, fazer esse vídeo hoje. Depois vocês procuram. E que fala assim, que tem um lugar no reino que é só meu, sabe? Por que será que Deus fez a gente tudo diferente, sabe? Não tem uma pessoa que é igualzinha a outra, sabe? Mesmo gêmeos são diferentes. Então, por que será isso? Porque eu acho que ele quis dizer pra gente que a gente tinha um lugar específico no coração dele, que a gente não precisava ficar sofrendo por isso, sabe? Então, isso e é algo que é muito importante que a gente entenda até na nossa identidade dentro da igreja, para que não tenha briga, não tenha ciúmes, não tenha essa coisa tipo, eu não fui, eu não fiz aquilo. Deus vai colocando, óbvio que tem as coisas de poderzinho humano, mas não tô falando disso, eu tô falando sobre a gente se empoderar e a gente entender que alguns momentos é das outras pessoas, alguns momentos é nosso. E Deus, ele quer todo mundo junto, ele quer que a gente vá construindo junto as situações, né? E vá acolhendo o que ele vai provocando na gente como grupo. Todo mundo ganha quando é uma coisa de Deus. Mesmo que você sofra, mesmo que tá doendo, todo mundo ganha, o grupo ganha. Se alguém não tá feliz, não feliz, mas se alguém
não tá sendo acolhido, não tá se sentindo parte do grupo, tem algo errado, sabe? Porque o grupo deve ser algo em que todos pertencem, o reino é algo em que todos pertencem. Então Deus quer dizer isso. A minha vocação tem coisas que eu, assim, tem respostas para a geração que só eu posso dar. Então, olha que loucura, se eu não confio em Deus, se eu não me comprometo, se eu não deixo o medo de lado para me tornar um vaso e receber o que Deus tem para dar e contribuir para que a sociedade seja melhor, que a minha vida tenha um sentido. Se eu não respondo isso, eu não consigo ser completo, sabe? Eu não consigo viver uma vida plena, por mais que eu esteja vivendo uma vida feliz, entende? Então, é isso que eu queria falar pra vocês, que a gente possa se desprender, né, dessas questõezinhas e tal, e dizer que eu tô muito feliz, né, entendendo melhor a minha vocação, entendendo o que Deus quer de mim, e desejando, assim, que você possa refletir sobre as coisas que eu trouxe nesse vídeo, que possa te agregar bastante, né? Possa te ajudar a entender o seu lugar, assim, na igreja, o seu lugar no mundo, né? Você como pessoa. Eu quero pedir agora pro Espírito Santo. Espírito Santo, que você se faça presente agora nessa pessoa, na vida dessa pessoa, tanto nesse tempo que eu tenho vivido, quanto no tempo dessa pessoa que está assistindo, Senhor Jesus. Que venha com o seu Espírito Santo encher a vida dela, dar discernimento para ela. Venha forjar ela como um odre novo, para que ela consiga receber o seu vinho, as suas glórias. Eu quero que o Senhor venha com todo o seu amor, Espírito Santo, que o Senhor venha alcançar essas pessoas, fechar as rachaduras dela. Vai revelando agora, Senhor, quais são as rachaduras dessa pessoa, Senhor Jesus. Vai revelando agora as coisas que ela precisa fazer, Senhor Jesus. E vai tocando no coração delas. Vai conduzindo elas. Vai tirando delas toda obstáculo que impede elas de fazerem isso. E é isso, gente, que eu queria falar hoje. Um beijo, espero que essa oração tenha feito algo bom pra você, né? Que o Espírito Santo tenha te alcançado de alguma forma, né? E que essa pregação também tenha te alcançado de alguma forma. Se você gostou, deixe seu gostei e comente aqui embaixo o que te tocou de alguma forma. Beijos! Até o próximo vídeo!